Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu estou usando aqui o Vademecum do professor Cenoura. É o Vademecum que ele fez aí com todos os artigos que caem para o TJ São Paulo. Caso você não conheça ainda o professor Cenoura, está aqui, professor Cenoura. Mas eu imagino sim que você conhece. Coloca aí no YouTube, professor Cenoura, Direito Penal, por exemplo, que vai aparecer vídeo a rodo do professor Cenoura. Inclusive aquele vídeo específico de recursos. Nossa, que vídeo, hein? Foi uma live que ele fez para tratar de recursos no processo penal. Mais ou menos 3 horas de live. É um vídeo excelente. Eu tô aqui, olha, dos ofícios de justiça em geral com normas da Corregedoria de Justiça. Se você preferir, você pode aumentar a velocidade desse vídeo. Mas eu prometo que eu vou fazer uma leitura rápida aqui, só para servir como uma revisão básica, beleza? Vamos lá. As disposições deste capítulo, que é aqui dos ofícios de justiça em geral, aplicam-se a todos os ofícios de justiça no que não contrariarem as disposições específicas. Então, se não contrariar uma disposição específica, vai se aplicar a todos os ofícios de justiça. Beleza? Deixa eu só puxar aqui para você aqui, ver se está funcionando. Tá, vamos lá. Os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às acompanhadas por criança de colo, mediante, isso aqui são exemplos, tá? Mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão. Aí, e aqui, só para ter ideia como realmente são exemplos, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Então, realmente isso aqui são exemplos, tá? De como será dado aí esse atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por criança de colo. Então, olha aqui, ó, e qualquer outro sistema que possibilite, que assegure, que garanta esses direitos aí prioritários. Vamos continuar aqui. Os servidores de justiça, aqui, a prioridade que trata o artigo 27, que é esse que acabamos de ler, se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição, aqui de primeiro grau de jurisdição, deixa eu colocar aqui para você, primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio. Então precisa do requerimento prévio, tá bom? Mas se aplica tanto às audiências de primeiro grau, como também aos julgamentos dos colégios recursais, tá bom? Promotoras, procuradoras do Ministério Público, advogadas públicas e privadas e por aí vai. Das atribuições. Atribuição aos ofícios de justiça, os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente. Olha aqui, da corregedoria permanente, que é aquela feita pelo juiz corregedor permanente, tá bom? Então, a atribuição aos ofícios de justiça, os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente, que é chefiada pelo juiz corregedor permanente. Não é pelo Corregedor Geral de Justiça, é pelo Juiz Corregedor Permanente aqui de primeiro grau da primeira instância. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, claro, né? Se houver mais de uma vara, porque se não houver mais de uma vara, se for vara única, aí será a vara única mesmo. Nas comarcas, por exemplo, aqui ele está falando assim, a primeira vara de família de Guarulhos, né? Segunda vara de família de Guarulhos, terceira vara da criança e do adolescente, é mais ou menos isso aí, quando houver mais de uma vara. Porque se houver só uma vara, essa mesma vara será competente para fazer tudo, para trabalhar com família, criminal, civil e por aí vai. Nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria e nos termos da lei do arquivo geral. Aqui é uma atualização, porque isso aqui tinha uma outra coisa aqui, que eu nem me lembro o que era. Mas se você souber, coloca aqui, era contadoria, não era? Que tinha aqui antes. Tinha alguma coisa assim, eu acho que era contadoria, mas o que importa é saber
que isso aqui é uma atualização, tiraram alguma coisa daqui, acho que foi contadoria. O que importa é, o que importa aqui? Que só ficou distribuição e partidoria e nos termos da lei do arquivo geral. É isso que importa aqui, olha. Ficou distribuição e partidoria e nos termos da lei do arquivo geral. É isso que importa pra gente. Distribuição e partidoria. O que tinha antes, de repente, se você lembrar, se você nunca estudou, deixa pra lá. Se você lembrar, tenta abstrair, para você saber que agora, nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem, a esse ofício ou seção de distribuição judicial incumbem os serviços de distribuição e partidoria e nos termos da lei do arquivo geral. E se tiver só uma vara? Ora, se tiver só uma vara, não vai ter um ofício ou seção específica de distribuição. Porque o que está falando aqui é o seguinte, olha, quando houver mais de uma vara, vai ter um ofício específico ou uma seção específica de distribuição judicial, entendeu? Se houver mais de uma vara, dentro dessa vara vai ter uma subdivisão com um ofício ou seção de distribuição judicial específico, entendeu? É isso que está dizendo. Tá, e quando tiver esse ofício ou seção de distribuição, incumbem os serviços de distribuição e partidoria. E nos termos da lei, do arquivo geral. Então, a distribuição e a partidoria fica com esse pedaço específico ali, essa divisão que vai ter dentro da vara, quando tiver mais de uma vara. Beleza, e quando for só uma vara? Ora, se tem só uma vara, ela vai fazer tudo. Essa vara vai fazer tudo. A esta mesma vara, porque só tem ela, competem as atribuições dos serviços de distribuição e de partidoria. Entende? Quando tiver só essa vara, incumbem os serviços de distribuição e partidoria. Aqui embaixo, pessoal, não fala assim que quando tiver mais de uma vara, quando tiver só uma vara, quando a vara for única, não fala assim, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição e partidoria e nos termos da lei do arquivo geral. Você pode observar que aqui não fala. Só fala e nos termos da lei do arquivo geral quando tem mais de uma vara. Ah, mas o que isso significa? A literalidade muda se a questão está certa ou errada. E geralmente, dentro de normas da corregedoria, é cobrado mais a literalidade. Então aqui, ó, nas comarcas com mais de uma vara, fala, e nos termos da lei do arquivo geral. Quando tem nas comarcas em que existe uma única vara, não fala nos termos da lei do arquivo geral, só fala que a esta vara única, a esse único ofício de justiça, competem as atribuições dos serviços de distribuição e de partidoria. No sistema informatizado oficial, os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos, então aqui, processos judiciais e administrativos, realização diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores conforme disciplina dessas normas de serviço e destinos. Então, a regra é que seja no sistema informatizado. E se o sistema informatizado estiver em pleno funcionamento, exclusivamente no sistema informatizado. Só que nós veremos casos em que não vai ser no sistema informatizado, que será nos livros, nos classificadores, entendeu? Mas o ideal é que seja só no sistema informatizado. E destina-se a quê? Esse procedimento de registro e de documentação dos processos judiciais e administrativos. Destina-se à preservação da memória, aqui ó, de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual, ao controle de processo de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação judicial. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, se adaptar de forma contínua a essa evolução do sistema informatizado oficial, utilizando prontamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Então, a pessoa vai ter que se adaptar, né? A pessoa vai ter que evoluir à medida que o sistema evolui. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, olha aqui, ó, para a divisão do trabalho entre os escreventes, os oficiais de justiça e os juízes. O que vai acontecer?
e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno. Esse aqui é o número de controle interno, mas além do número de controle interno, tem o número do próprio processo, que é o número do protocolo que seguirá a série única, entendeu? Vamos lá. Iniciada a operação do SAGE-PG, o que é o SAGE-PG? É o sistema oficial, o sistema informatizado oficial, de utilização, olha isso aqui, ó, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Então só vai poder usar o sistema informatizado oficial, que é o SAGE-PG, que inclusive parece que vai ser substituído isso aí, né, por um sistema lá do TRF, mas isso aí é coisa para frente. E esse sistema é obrigatório, a utilização desse sistema aqui é obrigatória, tá bom? E depois que o SAGE-PG estiver funcionando, todos os demais programas em uso serão excluídos para usar só o SAGE-PG. Ah, João, mas o SAGE-PG já está funcionando na prática. Eu sei, mas vamos levar a teoria. Vamos levar a teoria para a prova, que é o que está aqui. Iniciada a operação, tá bom? Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento de senha dos funcionários para a operação do SAGE-PG serão estabelecidos, leva também isso aqui dessa forma, serão estabelecidos em expediente interno da Corregedoria Geral de Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, tá bom? Vamos lá. Os níveis de acesso, se a pessoa tem um acesso mais profundo, um acesso mais raso, né? O nível de acesso, porque aí a pessoa consegue fazer mais coisas no sistema ou menos coisas. Isso aí serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outro funcionário não use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Lá na frente nós veremos que se o funcionário ceder a senha, em nenhum momento será oponível ele alegar que não sabia. Entende? Então, é vedado ceder a senha. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI. Quem é a STI? Secretaria de Tecnologia da Informação. As alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Vamos supor que um escrevente, por exemplo, aqui peça exoneração. Então vai ter a revogação do credenciamento. Aí entra o novo escrevente, porque tomou posse. Vai ser um novo credenciamento. Então, os escrivães judiciais é que vão comunicar isso aqui à STI. Não é o juiz da comarca, não é o diretor do fórum. Entendeu? São os escrivães judiciais. Interessante isso aqui, porque pode a questão trazer uma alternativa falando que são os diretores do fórum, né? Os diretores do tribunal, do cartório, não sei. Mas não, pessoal. São os escrivães judiciais que vão fazer essas comunicações à STI. Beleza? As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por nível de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral de Justiça estabelecerá. Vamos lá. Os dados... Deixa eu só pegar aqui um negócio. Deixa eu só arrumar isso aqui. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema. Aqui, ó. Vamos supor, excluir um dado, retificou, corrigir um dado. Ele será preservado ali. E todas as operações realizadas vinculadas ao funcionário que as realiza. Até para ter um controle, né? Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Certo ou errado, mas quem foi que fez? Entende? Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça, olha só. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça, eles vão realizar auditoria semanal. De volta e meia isso aqui cai em prova falando que essa auditoria é mensal, que essa auditoria é trimestral, que essa auditoria é quinzenal. Mas não, a auditoria que os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão, essa auditoria é semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral de Justiça qualquer irregularidade que porventura tenham encontrado. Por isso que faz essa auditoria, né, esse controle do cadastramento, movimentação e controle de processos e controle eletrônico de processos e incidentes processuais.
Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado, observadas as suas atribuições, olha, os distribuidores e os ofícios de justiça. Os distribuidores e os ofícios de justiça. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, como citações de intimações, cargas, despachos, sentenças, remessas. Consignar serviços administrativos pertinentes, como desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos. Nós veremos isso aqui daqui a pouco, né? O prazo para fazer isso aqui em cada caso. Calma aí que nós veremos já. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual. Todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Qualificação das partes, advogados, número da OAB, valor da causa, objeto da ação. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e garantir aqui, ó, a utilidade do sistema. Porque se essas informações não forem claras, fidedignas e atualizadas, o processo perde, o sistema oficial, o sistema perde a utilidade. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Aqui, o arquivamento dos autos, né? Quando for arquivar, dá uma conferida para ver se está tudo ok, para poder extrair certidão quando for preciso. Aí sim pode arquivar os autos, arquivar o processo, arquivar os feitos. Constarão do sistema informatizado. Aqui é uma série de coisas que eu acho que a banca não vai cobrar isso aqui não. Mas você dá uma lida depois, tá? Isso aqui, dá uma lida. Nas cartas precatórias, agora isso aqui cai. Das cartas precatórias cai, olha. Especialmente, das cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante. Não só do juízo deprecado, mas também do juízo deprecante. E lembra que as cartas seguem o mesmo procedimento lá do processo comum, na hora de fazer essas anotações, né? Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus representantes, serão cadastrados. Não será admitida a exclusão de partes, isso aqui cai, tá, pessoal? Eu vou até deixar isso aqui dentro de um retângulo, isso aqui cai, olha. Calma aí que eu vou diminuir esse retângulo, tá? Porque aqui ele tá no tamanho do outro PDF, mas olha, isso aqui cai. Olha só. Não será admitida a exclusão de parte no processo. Proceder-se à sua baixa quando necessário. Isso aqui cai. Então não pode excluir parte do processo. Se for preciso, pessoal, procede à baixa, mas não exclui. Tá bom? Não exclui. Vamos lá. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Vamos lá. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada, isso aqui também vai ter uma série de coisas que eu acho que a banca não vai cobrar. Porque são coisas, tipo assim, sabe aquelas partes da Bíblia que fala da genealogia? É algo desse tipo aí, entendeu? Então, assim, são muitos detalhezinhos, tipo o CEP, o CPF, o RG, né? O CNPJ, então isso aqui dá pra pular, né? Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Isso aqui pode cair mesmo, desse jeito, olha só. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça, a quem mesmo que incumbe, aos distribuidores e aos ofícios de justiça. A estes incumbirá o quê? Isso aqui, o cadastramento dos dados constantes da petição inicial. Então aqui eu considero importante saber, porque às vezes você fala assim, pô, mas porque pode a questão trazer assim, que é o diretor do cartório que vai fazer isso. Não. São os distribuidores e os ofícios de justiça que fazem aí esse cadastramento dos dados das petições iniciais, beleza?
Agora, pessoal, esse parágrafo terceiro aqui cai e cai com força. Deixa eu mostrar para vocês aqui o parágrafo terceiro. Esse parágrafo terceiro aqui, pessoal, cai muito. Fica ligado nele. Eu vou puxar aqui uma seta para que vocês vejam. Esse parágrafo terceiro aqui cai e não é brincadeira, tá? Esse aqui pode estudar esse parágrafo terceiro aqui com força, que ele cai de verdade. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, observe isso aqui, eu vou até pegar aqui a linha para sublinhar aqui, olha, e as vítimas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, não importa, terão, olha a regra, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial. Então a regra é que elas tenham, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, e após deferimento do juiz, depois que o juiz deferir o pleito, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação no endereço, tá bom? Mas a regra é que seja cadastrado o endereço e a qualificação das vítimas e das testemunhas em processo criminal, mesmo que pareça assim que deva guardar o sigilo dessas testemunhas, porque às vezes a gente vai por esse lado, não, mas precisa resguardar o sigilo da testemunha. Mas olha, isso só vai acontecer depois que ela pedir e o juiz deferir. E depende de coação ou grave ameaça para o juiz deferir isso aí, tá bom? Olha, ao dar em conta de coação ou grave ameaça. Fora isso, vai cadastrar também, tá bom? Isso é importante. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na inicial, né? Porque é sempre assim mesmo, até lá no próprio Código de Processo Civil é assim que funciona. Na inicial o autor já traz tudo que ele puder. É claro que questões de fato superveniente, por força maior, por justa causa, aí beleza, mas a regra é que traga tudo na inicial, o autor. E o réu, por exemplo, ele traga na primeira oportunidade de falar nos autos, por exemplo, na contestação, num pedido de vista, numa defesa preliminar, no pedido de revogação de prisão preventiva. Essa é a regra. Não se põe a obrigação prevista neste artigo para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça. Inclusive, lá no Código de Processo Civil fala que a petição inicial não será indeferida a despeito do autor não conseguir trazer essas informações, se isso causar um transtorno assim oneroso que impeça o acesso à justiça, né? Lá no Código de Processo Civil já fala isso. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, ela deverá afirmar a declaração expressa nesse sentido, tá? Respondendo pela veracidade do fato, porque aí não vai cadastrar o CPF, o CNPJ, mas porque ela não tem CPF, CNPJ, então ela vai fazer uma declaração nesse sentido, respondendo pela veracidade da informação. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização. Por exemplo, o RG, o CPF, um título de eleitor, uma filiação, para que o ofício de justiça efetue devido cadastramento. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realização exclusivamente, um dia desse eu errei uma questão dessa aqui, exclusivamente pelo sistema informatizado. Não é preferencialmente, igual eu respondi lá na questão, é exclusivamente, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel. Só toma cuidado que se você estiver estudando, veja bem, se você estiver estudando aí, e eu sei que você está, a Lei 9.099 de 95, lá diz que pode haver as fichas. É sério, é sério. Quer ver? Eu vou mostrar para você, calma aí. Olha aqui, observe bem, eu tô na Lei do Juizado Especial Civil, tá? Na Lei 9.099 de 95, olha o que fala aqui. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado. Então, o pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado. Beleza. Podendo ser utilizado, olha isso aqui, o sistema
de fichas ou formulários impressos. Aí pode ser que confunda, né, com o que diz lá nas normas da corregedoria, porque você está estudando uma coisa e outra, né? Você está estudando as normas, mas também está estudando a lei dos juizados especiais cíveis. Aí você vai lembrar lá das normas da corregedoria e você vai lembrar que em algum momento você leu assim que não podia ter a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Você vai pensar, cara, mas isso aqui está errado. Porque realmente você leu em algum lugar que não podia ter fichas. Aí você vai marcar que está errado. Mas olha, se for na lei do juizado, aqui olha, o pedido oral será reduzido a escrito, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Isso aqui é na lei do juizado especial civil. O pedido oral, porque lá não vai ter o pedido oral, o pedido pode ser oral aqui no sistema do juizado, mas esse pedido oral ele será reduzido a termo. A pessoa pode oralmente fazer o pedido dela, mas ele será reduzido a escrito. Ele vai ser escrito, vai ser reduzido a escrito, beleza. E pela Secretaria do Juizado aqui. E pode usar o sistema de fichas ou formulários impressos. Pode usar o sistema de fichas. Então, cuidado, tá? Porque às vezes a gente lê uma coisa em um lugar, lê no outro, e a gente não lembra mais onde leu e vai dizer que tá certo. Na verdade, tá errado. Ou você vai dizer que tá errado porque você lembra que não podia. Ou você vai dizer que tá certo nas normas porque você leu lá no juizado especial que podia. Então cuidado com essa diferença aí. Aqui no juizado não pode, tá? No juizado pode. Desculpa, aqui no juizado pode. Tô igual a mulher do padeiro e o padeiro. Pode, não pode. Aqui no juizado pode. Nas normas não pode, tá? No ofício de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial. Exclusivamente. Vedadas, olha isso aqui, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor. Olha isso aqui. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor. Conservarão, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que os dados que delas constem sejam anotados no sistema informatizado, tá? De forma a permitir a extração de certidão. Aí vai poder inutilizar. Mas a regra é que conservarão. Olha, os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor. Não são as fichas individuais, são as fichas que compõem o fichário por nome de autor. Muito bem. Agora aqui, as fichas individuais. Olha, as fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção do processo a que se referem. E essas fichas individuais serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião do arquivamento dos autos. Então veja aqui. Vamos lá. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor. Mas não são essas fichas que compõem o fichário por nome de autor que serão grampeadas na contracapa dos autos. E quais são então? São as fichas individuais. As fichas individuais encerradas, elas serão mantidas no local próprio no ofício de justiça até a extinção dos processos a que elas se referem. E depois disso, elas serão grampeadas na contracapa dos autos, tá? Depois que eles forem encerrados, elas serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião do arquivamento dos autos. Quando for arquivar, vai pegar as fichas individuais, não são as fichas que compõem o fichário por nome de autor, são as fichas individuais. Pega essas fichas, grampeia na contracapa dos autos por ocasião do arquivamento desses autos, tá bom? Mas elas serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça.
Muito bem, o procedimento de inutilização. Ah, e claro, elas podem ser excluídas. Elas podem ser destruídas depois, tá? Elas podem ser inutilizadas. Olha aqui, ó. O procedimento de inutilização das fichas que compõem o nome do autor e das fichas individuais. Então vamos lá. O procedimento de inutilização das fichas que em nome do autor e das individuais esse procedimento será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente. Não é sob a responsabilidade do escrivão, é do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas. Então, antes de destruir essas fichas, é preciso que haja aí o seu registro eletrônico, a conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Isso aqui é sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, tá bom? Mas guarda isso aqui, que os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor até então materializadas em papel. Eles vão conservar essas fichas que compõem o fichário por nome de autor até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las. Agora, as fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se refere. E essas fichas individuais serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião de arquivamento dos autos, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados todos os dados, né? Tudo que estava nas fichas no sistema informatizado. E essa inutilização, tanto das fichas em nome do autor como das fichas individuais, essa inutilização ela ocorre no âmbito e responsabilidade do juiz corregedor permanente. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns. Então não tem diferença. Por exemplo, vamos cadastrar aqui uma carta precatória e vamos cadastrar como? A pessoa pode pensar. É só pensar o seguinte, vai seguir a mesma regra do procedimento comum, do processo comum. Pega a carta precatória e registra do mesmo jeito que registra os dados dos processos comuns. Então as cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante e não apenas da comarca de origem. Você não vai colocar lá só a comarca de origem, mas a indicação completa do juízo deprecante, a natureza da ação, o nome das partes e a diligência deprecada. As movimentações pertinentes como a devolução à origem ou retorno para novas diligências e respectivas datas também serão anotadas no sistema. A extinção do processo em caso de improcedência da demanda por força do acolhimento de impugnação do devedor ou em razão da estabilização da tutela, que é o artigo 304 do Código de Processo Civil, que fala que a tutela antecipada em caráter antecedente será estabilizada se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Muito bem, nesses casos aqui, e a extinção do processo de execução por força de procedência dos embargos de devedor, olha aqui, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, não restando nada a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça. Então você pega aqui a extinção do processo em caso de improcedência total da demanda, em razão da estabilização da tutela, e a extinção do processo de execução por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. Pega aí, improcedência total da demanda, estabilização da tutela e extinção do processo por força de improcedência de embargo de devedor. Essas
já serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. João, quais são os casos que o ofício de justiça vai cadastrar diretamente assim que transitar em julgado? Olha, improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor. Então você pega as palavras-chave assim: procedência total da demanda, estabilização da tutela e extinção do processo de execução por força de procedência de embargo de devedor. Essas serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. Então, transitou em julgado, ele já cadastra diretamente. Agora, no mais, quando não for improcedência total da demanda, estabilização da tutela e extinção do processo de execução, quando não for esses casos, vai esperar o processo encerrar definitivamente. Ou seja, vai ter tudo o que tiver no processo. Vamos supor que a sentença transitou em julgado, mas ainda vai ter a execução, vai esperar a execução. Entende? Tudo bem? É isso que está falando aqui. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipadas de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado em campos distintos. Veja, olha isso aqui, é interessante, né? No sistema informatizado em campos distintos, em campos diferentes. Vamos lá. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas. Tá vendo esse negócio aqui? Produção antecipada de provas. Pega isso aqui, porque é isso aqui que a banca vai perguntar. Produção antecipada de provas. Quando os processos ainda tramitarem em processo físico, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado, só que em locais diferentes. Observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Então, essa produção antecipada de prova está correndo no processo físico, concorda? Vai ser cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado em um campo distinto. E no caso da produção antecipada de prova, aqueles documentos dos autos ali da produção antecipada de prova, porque é como se fosse um processinho, essa produção antecipada de prova, e na verdade é como se fosse ali um pequeno processo ali, onde ali vai ser produzida a prova de forma antecipada. Esse processinho, esses documentos, eles ficarão guardados ali no cartório durante um mês, para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Tudo bem? Compete aos ofícios de justiça cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55. Compete aos ofícios de justiça. Na hipótese de certidão de homonímia, a inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. Vai dizer, olha, certifico e tal que fiz o cadastro aqui, para no caso de certidão de homonímia. Que é quando os nomes são iguais, né? Os nomes são exatamente iguais e o que salva ali para saber é o CPF diferente, é o RG diferente, é isso, né? Homonímia. Muito bem, vamos lá. Aqui. Compete aos ofícios de justiça, cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça. Lembrando que o segredo de justiça, a depender da natureza da ação, já é cadastrado automaticamente também, tá? Mas guarda que compete aos ofícios de justiça cadastrar o segredo de justiça. E também a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo. É porque às vezes, pessoal, tem um processo ali que não precisava ser segredo de justiça. Vou dar exemplo para você. Tem lá um processo da mãe contra o pai. Só que até então não está envolvendo um filho menor, não está envolvendo. Está só os dois ali. Em algum momento do processo, entra o filho menor na história. Nesse caso, o juiz vai mandar decretar o segredo de justiça. Até então não precisava ser segredo de justiça, mas agora precisa, porque entrou um menor
na história. Aí o juiz vai lá e manda decretar o segredo de justiça, porque ações que tratam de menor, quando eu falo de menor, não é no sentido de menor aqui, tá? Porque falar assim, ele é menor de idade, ele é de menor, isso é errado. O certo é ele é menor. Ele é menor, tá? Em relação à idade, mas você não precisa falar é menor de idade. Muito bem. Mas quando se trata de menor, entendeu agora? Quando se trata de menor, ou seja, de pessoas menores, o processo corre em segredo de justiça. Então nem sempre a decretação, o sistema vai já colocar segredo de justiça automático. Às vezes será preciso a decretação do juiz. Aí compete aos ofícios de justiça aqui, fazer isso, tá? Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. A depender do caso, o processo pode mudar de ordinário para sumário. Compete aos ofícios de justiça cumprir essa determinação judicial. O segredo de justiça ainda poderá ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Então, ele pode ser gerado, né? Não quer dizer que será automaticamente gerado, mas ele pode ser gerado automaticamente. Ele poderá ser, olha aqui, ele poderá ser gerado automaticamente. Poderá ser gerado. Essa palavra poderá, ela tem um abismo entre ela e a palavra será, entre deverá. Porque o poderá aqui é uma possibilidade, existe a possibilidade. Não significa que vai acontecer, mas existe a possibilidade disso acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Dos livros e classificadores obrigatórios. Dos livros obrigatórios, olha aqui. Dos livros obrigatórios. Os ofícios de justiça em geral possuirão, veja aqui, que não é poderão possuir. Eles possuirão os seguintes livros. Visitas e correições, e se liga que teve modificação em relação a esse livro aqui, tá? Visitas e correições. Registro de feitos administrativos. Uma sindicância é um feito administrativo, procedimentos disciplinares, representações, se bem que sindicância é um procedimento disciplinar, né? Representações, porque procedimento disciplinar é algo muito maior. E dentro de um procedimento disciplinar tem a sindicância, tem um processo administrativo, né? Procedimento disciplinar é um gênero muito maior. E sindicância é como se fosse um tipo, uma espécie. Registro das decisões terminativas proferidas dentro desses processos administrativos, por isso que está essa seta aqui, era para ser uma seta. Pertinentes à corregedoria permanente, prevista no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Esses livros são obrigatórios, visitas e correições, o livro de protocolo de autos em papel em geral. Esse livro aqui é importante, esse protocolo de autos e papéis em geral, porque é nesse livro aqui que as cargas serão registradas quando houver indisponibilidade do sistema. Aí elas serão temporariamente registradas aqui. Decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Vamos lá. Visitas e correições é obrigatório. Autos e papéis em geral, protocolo de autos e papéis em geral. Feitos administrativos, registro de feitos administrativos, registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Os ofícios de justiça manterão também, aqui eles poderão manter, deixa eu só excluir aqui que eu achei que eu estava com a linha, eles poderão manter, não é que vai manter, mas aqui no manterão também, manterão também, só que tem as ressalvas, por isso que eles poderão manter, sacou? Esse manterão é uma ordem, não é que poderão manter, é uma ordem. Manterão é uma ordem, só que tem as ressalvas, olha aqui, salvo, aqui tem uma ressalva. Aqui também, olha. Aqui também. Então assim, quer ver? Eu vou mostrando para vocês aqui, Vamos lá. Os ofícios de justiça manterão também livro de cargas de mandados, salvo, olha aqui, salvo. Vamos lá, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativas de distribuição de mandados. Então nem sempre vai ter o livro de cargas de mandados. Se houver uma seção administrativa de distribuição de mandados, não precisa. Livro de controle pela utilização de livros de folhas soltas ou outro idôneo.
da remessa e recebimento de efeitos aos tribunais. Olha, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. Então, até que seja, realmente vai ter. Controle de horário de entrada e saída do ponto. Caso, olha só, como tem uma ressalva. Caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. Aí registra nesse livro aí de ponto. Controle de horário. Livro de registro geral de feitos com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado. Então vai ter esse livro geral de feitos? Vai. Se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. Se não estiverem integrados. Muito bem? Olha aqui. E o livro de registro de sentença também, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Então, nesses casos aí, terão esses livros que não são obrigatórios. Eles não são obrigatórios se forem cumpridas essas exceções aí, tá bom? Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente, olha aí, pelas vias eletrônicas. Então não vai precisar do livro de registro, porque se tiver o sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Os livros, em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial sempre na mesma oportunidade. Não é preferencialmente na mesma oportunidade, é sempre, podendo ser utilizado para esse fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente. Pode ter esse processo mecânico de autenticação? Pode. Não pode ter em relação à assinatura do juiz. Mas para autenticar esse negócio aqui dos livros, pode. Não pode ter um processo mecânico de chancela, por exemplo, que reproduza a assinatura do juiz. Aí não, mas aqui pode. Desde que seja previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente. Não é pela Corregedoria Geral de Justiça geralzona mesmo, a grandona lá. Não é pelo Corregedor Geral de Justiça. Esse processo mecânico de autenticação, ele deve ser aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas, tá? Vedada a substituição de folhas. Vamos lá. O livro eletrônico de visitas e correições, veja bem, o livro eletrônico de visitas e correições, olha só, a mudança que eu falei para vocês que teve em relação ao livro de visitas e correições, porque até então não tinha o livro eletrônico de visitas e correições. Muito bem. O livro eletrônico de visitas e correições, isso que é muito importante, será formado a partir do cadastro e distribuição do expediente administrativo digital. Nele, no livro eletrônico de visitas e correições, serão emitidas e registradas as atas de visitas e correições. Lembra que tem as atas de visitas e correições, que elas serão enviadas para Corregedoria Geral de Justiça no prazo de até 60 dias se for correição ordinária e até 15 dias se for correição extraordinária ou visita correcional? Não tem essas atas? Muito bem. O livro eletrônico de visitas e correições será formado a partir do cadastro e distribuição do expediente administrativo digital. Nele, no livro eletrônico de visitas e correições, serão emitidas e registradas as atas de visitas e correições, conforme padrão estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça. Quem que estabelece o padrão? A Corregedoria Geral de Justiça. As atas serão assinadas pelo juiz corregedor permanente, pelo escrivão judicial e demais servidores da unidade. Então, essas atas serão assinadas pelo juiz corregedor permanente, pelo escrivão judicial e pelos demais servidores. Vamos supor ali
os escreventes que atuarem ali naquela unidade judicial. Efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo, então o que houve aqui? Olha, não foi efetuado o cadastro e a distribuição foi. Então veja, o livro de visitas e correições físico deverá ser encerrado. Aqui não é poderá. Olha, isso aqui eu considero importantíssimo para o concurso, porque isso aqui são atualizações. A gente já sabe o que acontece com a atualização, a banca cobra. Então, efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo, o livro de visitas e correições físico deverá ser encerrado. Então a banca ela vai te dizer que ele poderá ser encerrado. Eu estou vendo isso. Ele poderá ser encerrado. Mas você vai dizer que ele deverá ser encerrado. Efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo digital, o livro de visitas e correições físico deverá ser encerrado. Ele deverá ser encerrado mediante o lançamento de certidão pelo escrivão judicial e mantido na unidade para consulta. Aqui entra outra observação importantíssima. Ele não será inutilizado. Você está vendo a diferença? Quando fala deverá ser encerrado, é encerrar o seu uso. Não é inutilizar. Não é destruir. Depois, a gente vai ver o caso em que ele até pode ser inutilizado. Depois. Agora não, calma aí. Efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo, o livro de visitas e correições físico deverá ser encerrado. Aqui não é inutilizado. É encerrado. Esse livro vai ficar guardado para consulta na unidade. Mediante o lançamento de certidão pelo escrivão judicial, o escrivão vai dizer: certifico que encerro, não é inutilizo, encerro o livro de visitas e correições físicos, porque agora a gente já tem o digital físico, agora já tem o digital, então eu estou encerrando o físico porque já tem o digital. Mas eu o manterei na unidade para consulta. Muito bem. Olha só, faculta-se a digitalização do conteúdo dos livros físicos de visitas e correições. Faculta-se. E a sua inserção no expediente administrativo, que é o digital. Tudo bem? Esse expediente administrativo aqui é o digital. É facultado pegar o conteúdo dos livros físicos de visitas e correições e inserir no expediente administrativo digital. Mas se isso acontecer, haverá uma certidão pormenorizada. Gente, aqui haverá uma certidão detalhada. Detalhada, tudo bem? Aqui haverá uma certidão detalhada. Deixa eu só pegar aqui com vocês aqui, ó. Nesse caso aqui haverá uma certidão detalhada. Isso aqui é muito importante porque isso aqui, como eu falei, é atualização. Veja bem. Efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo digital, ou seja, agora já tem o livro eletrônico de visitas e correições, o quê? Digital. Agora já tem o digital. O que faz com o físico se já tem o digital? Ele deverá ser encerrado. Não é uma faculdade, é uma ordem. Ele deverá ser encerrado, não é inutilizado. Mediante o lançamento de certidão pelo escrivão, que vai ser uma certidão simples, e vai ser mantido da unidade para consulta. Muito bem. Faculta-se a digitalização do conteúdo dos livros físicos de visitas e correições. Sabe aqueles livros físicos que já existiam antes do expediente administrativo digital? Pois é facultado inserir esses livros físicos de visitas e correições no expediente digital. Mas se o fizer, porque é facultado, mas se o fizer, será feita uma certidão pormenorizada, uma certidão detalhada, porque pegou os livros físicos que já existiam, eles foram pegados, sei como é que fala, e eles foram inseridos no expediente administrativo digital. Muito bem. Agora, após a digitalização e a inserção do conteúdo dos livros físicos de visitas e correições
no expediente administrativo digital. Olha aqui, digital. Nesse caso aqui, o físico pode ser inutilizado. Porque você não já pegou os livros físicos e colocou no digital? Aí ele pode ser inutilizado. Mas isso vai acontecer depois de 2 anos. Não é imediatamente. Eu acabei de colocar os livros físicos no expediente administrativo digital. Já posso inutilizar? Não. Olha aqui. Após a digitalização e inutilização dos livros físicos e visitas e correções no expediente digital, olha aqui, no expediente administrativo digital, o suporte físico, quer dizer, os livros físicos, esses livros físicos permanecerão na unidade judicial ou administrativa pelo prazo de 2 anos. Depois de 2 anos que esses livros físicos foram inseridos no digital, aí eles podem ser utilizados, observar aquelas regras de inutilização sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, desde que facultado o seu uso, desde que reputado a sua inutilidade pelo escrivão. Não tem as regras de inutilização? Tem, nós veremos. Tem as regras de inutilização. Tudo bem? Então não é assim de qualquer jeito. Eu terminei de digitalizar os livros aqui, já posso excluir. Não, não é imediatamente. Sempre que houver alteração do magistrado designado para a corregedoria permanente da unidade administrativa, o expediente administrativo digital deverá ser redistribuído por direcionamento, ou seja, direcionar para o novo juiz corregedor permanente, a vara presidida pelo atual juiz corregedor permanente. Então, não tinha outro juiz corregedor permanente? Tinha. Beleza. Agora é outro juiz corregedor permanente. O expediente administrativo digital, que substitui os livros de visitas e correções físicos, esse expediente será redistribuído por direcionamento à vara presidida pelo atual juiz corregedor permanente. O livro de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução e, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º. Então, veja, o livro, protocolo de autos em papéis em geral, você vai associar a entrega ou remessa que não impliquem devolução. O livro de autos e papéis em geral, você vai associar ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução. O livro, protocolo de autos em papéis em geral, deve ser associado ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução. E, excepcionalmente, para o estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º, que é para registrar as cargas. As cargas, quando não houver o sistema eletrônico disponível naquele momento. A carga e a descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema. As cartas serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema. A carga e descarga de autos entre os usuários do sistema interno. Se a banca troca sistema interno por sistema externo, na hora da prova perceber uma palavra ali, a diferença de uma palavra para outra é difícil, então se liga. A carga e a descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados obrigatoriamente no campo próprio o envio, o recebimento e a devolução
com a indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Usuário responsável por cada ato. Para os usuários externos, o MP, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são usuários externos, as cargas serão efetuadas no sistema informatizado oficial e terão recebimento automático, devendo ser impresso relatório de carga em 2 vias para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário. Então veja, quando for carga e descarga de autos entre os usuários internos, serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por meio do sistema. Não precisa de um relatório impresso. Não precisa de um relatório impresso. Não precisa. Quando for a carga e a descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado. Aí não precisa. Vai ser tudo eletronicamente e controlado exclusivamente por intermédio do sistema. Muito bem. Agora, no caso dos usuários externos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as procuradorias, nesses casos, as cargas serão efetuadas também no sistema informatizado oficial. Essas cargas, quando se trata de usuários externos, terão recebimento automático, só que nesse caso, dos usuários externos, olha aqui, dos usuários externos, nesse caso aqui, deverá ser impresso o relatório da carga em 2 vias, para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento no classificador previsto, porque tem um classificador que é usado para arquivar esses relatórios impressos. João, quando que vai imprimir o relatório em 2 vias, no caso de cargas e descargas? Quando for usuários externos. Se for interno, não precisa, é tudo pelo sistema informatizado, usuário interno. Agora, se for usuário externo, vai ser impresso o relatório da carga em 2 vias. Cargas somente, aqui não fala descarga, fala só carga. As cargas serão efetuadas no sistema informatizado de modo automático, só que apesar de ser de modo automático, será impresso um relatório da carga em 2 vias. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Então o juiz ele poderá, veja bem, o juiz ele pode apontar e falar assim: João, opa, excelência, pois não. Opa, excelência não, né? Pois não, excelência, pois não. Então, você, João, está autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Você. Então, a partir de hoje é você que vai fazer isso. Tranquilo, excelência. Muito bem. Veja bem, o juiz ele poderá indicar um servidor, no caso eu, a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. À conclusão. À conclusão. Tudo bem? O juiz ele poderá indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Agora veremos aquela hipótese lá dos livros do livro Protocolo de Autos em Papéis em Geral, que ele serve para o registro da entrega ou remessa que não implique devolução, mas também serve no caso do artigo 69, parágrafo 3º, que é quando o sistema informatizado oficial não está funcionando. Aqui, ó, em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro Protocolo de Autos e Papéis em Geral. Tá vendo? Se não tem disponibilidade do sistema, pega as cargas, que no caso dos usuários internos, elas são feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por meio do sistema. E se for usuários externos, elas também são feitas através do sistema informatizado oficial. Terão recebimento automático, mas será impresso um relatório em 2 vias. Pega essas cargas aqui, porque não tem sistema informatizado, e registra no livro Protocolo de Autos em Papéis em Geral, porque não tem sistema informatizado funcionando. Reestabelecido o sistema, voltou a funcionar, será o registro da carga feito
no sistema para controle, anotando-se no livro. Então, voltou ao sistema, anota a carta no sistema e anota no livro. Registra no sistema e anota no livro. Registra no sistema e anota no livro quando o sistema voltar a funcionar. Tudo bem? Vamos lá. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça. Cargas de mandados. Olha, livro de cargas de autos é uma coisa. Livro de carga de mandados é outra. Ah, João, então não é o livro de carga de mandados que será registrado no livro protocolo de autos em papéis em geral quando não tiver sistema? Não é não. Lá é o carga dos autos do processo. Carga de mandados aqui é aquele mandado que o oficial de justiça vai cumprir. Por isso que ele poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um livro de carga de mandados para cada oficial de justiça. Serão também registradas no livro de cargas de mandados as petições que por despacho judicial sirvam como tal. Existem petições que elas servem como mandados. Onde elas serão registradas? No livro carga de mandados. Elas não servem de mandados? Por exemplo, um despacho judicial que serve de mandado. Uma sentença que a própria sentença já é um mandado. A própria sentença já serve de mandado. Onde que vai ser registrada? Não, as petições, na verdade, são as petições. Petições, vamos gravar esse nome aqui. Petições, porque vai cair isso aqui na prova. Petições. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições, veja, as petições que por despacho judicial, sirvam como tal. Existem petições que servem como mandado. E onde elas serão registradas, essas petições? No livro de carga de mandados. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado sempre que possível ou por esse exigido. Então a baixa será feita, a baixa das cargas será feita na presença do interessado, sempre que possível ou por este exigido. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada a certidão nos autos, mencionando a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro eletrônico, quando a carga não foi eletrônica. Vamos lá. O livro de registro de sentença formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável, e autenticadas pelo escrivão, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. O livro registro de sentença formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, pelas sentenças, numeradas em série anual renovável e autenticadas pelo escrivão, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. O registro de sentença far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartórios pelo juiz. Qual é o prazo para fazer o registro da sentença? 5 dias. Qual é o prazo para fazer o registro da sentença? 5 dias. A partir de quando? Após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar a sentença condenatória civil proferida no âmbito do Poder Judiciário serão averbadas ao registro da sentença ou liquidada com utilização do sistema informatizado. Eu vou ler isso aqui direito. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar a sentença condenatória civil proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada com utilização do sistema informatizado oficial. Veja bem, quais são as que serão averbadas? Quais são as que serão averbadas? A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar a sentença condenatória civil. Essas serão averbadas. Olha aqui, ó.
Olha aqui, ó. Essas aqui serão averbadas. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar a sentença condenatória civil serão averbadas. Embargos de declaração e a que liquidar a sentença condenatória civil serão averbadas. Serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada. Agora, a decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais que não tem a ver com embargos de declaração e que não seja uma sentença condenatória civil, por exemplo, uma sentença penal condenatória, essa será registrada no livro de registro da sentença, porque nesse caso é impossível que haja a averbação. Beleza? Então vamos lá. Só para ficar claro aqui, ó, o registro de sentença far-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável e autenticadas pelo escrivão, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias. Então, não são assim 5 dias redondinho, né? É até 5 dias, pode ser no primeiro dia. A decisão que liquidar outros a decisão relativa a embargos de declaração e a decisão relativa à liquidação de sentença condenatória civil proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, essas decisões serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada com utilização do sistema informatizado oficial. Então, essa decisão será averbada, a relativa a embargos de declaração e a decisão relativa à liquidação de sentença condenatória civil. Já aquela decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, essa decisão ela não será averbada ao registro da sentença que liquida a sentença penal condenatória, não. Ela será registrada no livro de registro de sentença, porquanto é impossível, neste caso, a averbação. Neste caso aqui, a averbação é impossível. Então, vamos pegar de novo aqui. Se a sentença tiver relação com embargos de declaração ou com liquidação de sentença condenatória civil, essa decisão será averbada ao registro da própria sentença embargada ou liquidada. Mas se for uma decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, aí nesse caso não. Ela não será averbada, essa decisão, ao registro da sentença embargada ou liquidada. Ela será registrada no livro de registro de sentença. Ela será registrada aqui, ó, no livro de registro de sentença. Porque nesse caso aqui é impossível a sua averbação. Todas as sentenças, todas, terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado e no livro tratado nesse artigo, no livro de registro de sentença. Vamos lá. Todas as sentenças. O registro da sentença, com indicação do número de ordem do livro e da folha em que é realizado o assento, será certificado nos autos na última folha da sentença registranda. Tá vendo aqui, olha? O registro de sentença com indicação do número de ordem do livro e da folha em que é realizado o assento, será registrado na última folha da sentença registranda. Se lembra que não pode certificar nos próprios autos de petições e de documentos? Aqui é uma exceção, porque aqui é a própria sentença, é o registro da sentença. Não é nem que seja uma exceção, é porque aqui é diferente mesmo. Aqui é o registro da sentença. Será realizado na última folha da sentença. O registro da sentença será realizado na última folha da sentença registranda. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura eletrônica ficam dispensadas da funcionalidade do registro. Por quê? Porque é uma sentença judicial que já tem assinatura eletrônica. Ela foi cadastrada através do sistema informatizado oficial. Já tem um meio de controle dessa sentença. Ela foi cadastrada no sistema informatizado oficial com assinatura digital. Nesse caso, não precisa registrar, que é esse registro aqui. O registro da sentença será certificado nos autos. Olha aqui, ó. Será certificado nos autos na última folha
da sentença registranda, na última folha da sentença. Mas, se for uma sentença cadastrada no sistema informatizado oficial com assinatura digital, aí fica dispensada, não vai precisar certificar na última folha da sentença registrada. Aplicam-se às disposições deste artigo no que couber as decisões terminativas proferidas em feitos administrativos, quer dizer, naquilo que couber, vai aplicar as decisões terminativas em feitos administrativos. Por exemplo, uma sindicância, um processo administrativo, são feitos administrativos aí, por exemplo. Naquilo que couber. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide. Lembra lá do artigo 304, né, que está falando aqui do Código de Processo Civil, que a tutela provisória antecipada concedida em caráter antecedente, ela se torna estável se da decisão que houver concedido não for interposto o respectivo recurso. Essa estabilização da lide é registrada como sentença. Ela não é registrada como estabilização da lide, ela é registrada como se fosse uma sentença, entendeu? Ela é registrada como se fosse uma sentença, é isso que está falando aqui. A estabilização da lide, nos termos do artigo 304 do Código de Processo Civil, que é a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ela é registrada como se sentença fosse. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, então será mantido rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se ao juiz corregedor permanente coibir eventuais abusos. Então, quem é que vai coibir os abusos? É o juiz corregedor permanente, né? É ele quem vai coibir eventuais abusos, não é o escrivão. Até porque quem tem o poder mesmo é o juiz ali, né? É o juiz corregedor permanente que vai coibir eventuais abusos ou eventuais excessos. É o juiz corregedor permanente. Tudo bem? Os livros em andamentos ou findos serão bem conservados em local adequado e seguro dentro do ofício de justiça. Os livros andamentos ou aqui os livros andamentos ou aqueles livros encerrados. Eles serão conservados em local bem adequado e seguro dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados. E quando for o caso, não é obrigatório, mas quando for o caso, não é obrigatório, tá? Quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo sob supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão, veja, quem reputa essa utilidade, reputado sem utilidade, é o escrivão, mas quem ordena a inutilização é o juiz corregedor permanente, tá? Quem autoriza é o juiz corregedor permanente. O escrivão ele reputa a sua inutilidade. Mas quem é que ordena a inutilização? Quem é que autoriza e fala pode fazer? É o juiz corregedor permanente. E não é que eles serão inutilizados, tá? Não é isso. Eles poderão ser inutilizados. Existe um abismo entre ser e poder ser, né? Aqueles poderão ser inutilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro e será arquivada em classificador próprio. Eu só quero que vocês se lembrem que quando se trata dos livros, o livro de visitas e correções, lembra dele? Dos livros de visitas e correções, aqui olha, faculta-se a digitalização do conteúdo dos livros físicos de visitas e correções. Então, a digitalização do conteúdo dos livros físicos é facultativa, não é obrigatória essa digitalização, que são as fotocópias digitais. A digitalização do conteúdo dos livros físicos de visitas e correções é facultativa. E é facultativa a sua inserção
no expediente administrativo digital. Beleza. Só que após a digitalização e inserção do conteúdo dos livros físicos de visitas e correções no expediente administrativo digital, o suporte físico, aquele livro físico, ele vai permanecer na unidade judicial ou administrativa pelo prazo de 2 anos. Não é pelo prazo de até 2 anos, é pelo prazo de 2 anos. Observa bem. Após a digitalização e a inserção do conteúdo dos livros físicos de visitas e correções no expediente administrativo digital, o suporte físico permanecerá na unidade judicial ou administrativa pelo prazo de 2 anos. Não é de até 2 anos, é pelo prazo de 2 anos. Prazo fixo de 2 anos, tá? E depois disso eles podem ser inutilizados. Agora lê isso aqui, ó. Observadas as diretrizes relacionadas ao descarte seguro de materiais. Então, essas diretrizes serão observadas, beleza? Lá embaixo a gente viu o que também? Que, após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, esses livros aqui, de carga de autos e mandados. Pessoal, não tem um livro de cargas de autos? Tem. Que é justamente aquele livro que, na falta do sistema informatizado, quando não tiver o sistema informatizado funcionando, ele será registrado no livro de protocolo de autos e papéis em geral, não é? Protocolo de autos e papéis em geral. Aqui, olha. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro protocolo de autos em papéis em geral. Não tem essa carga? Tem. E tem também o livro de carga de mandados, que é o do oficial de justiça, que pode ter um livro para cada oficial de justiça. Muito bem. Beleza. Esses livros de cargas de autos e cargas de mandados, após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, eles podem ser inutilizados se o escrivão reputar sua inutilidade após a autorização do juiz corregedor permanente. Tudo bem? Então aqui a gente pausa esse vídeo para poder continuar a gravação em outro vídeo, beleza?